Pronto, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula da disciplina de Física 2, do curso de Ciência de Matemática EAD da UFPE. Hoje a gente vai continuar a falar, né? Vamos voltar a falar sobre a parte de Física Elétrica. A gente tinha começado a falar há 2 semanas sobre eletrização e sobre força elétrica. Aí na semana passada a gente deu uma pausa porque foi a semana da nossa primeira avaliação e a gente fez uma revisão do assunto que iria cair na prova, que foi a parte de calor, termologia, gases e tal. E aí hoje vamos retomar, certo? A gente vai falar novamente sobre força elétrica hoje e vamos fazer o gancho já com o outro assunto já, que é o campo elétrico, certo? Só relembrando então como é que a gente lida com a força elétrica. Deixa eu pegar aqui o lápis preto. Pronto. A força elétrica a gente tinha comentado na vez passada. Bem, a força, né? Sempre a força é um vetor, é uma grandeza vetorial, então ela carrega consigo 3 informações, né? O módulo, a direção e também qual é o sentido. A gente considera aqui, certo, a força elétrica atuando entre duas cargas pontiformes, certo? Então isso aqui vai ser um detalhe, tá? Então vamos considerar entre duas cargas pontiformes. Pontiforme significa que ela tem a forma de um ponto, tá certo? Então é uma carga idealizada que é concentrada somente ali naquele pontinho, tá? Aí vamos representar aqui como uma coisa um pouquinho maior do que um ponto, certo? Vamos representar como 2 bolinhas. Então digamos que eu tenha 2 cargas aqui. Vamos supor que uma carga é uma carga positiva, a outra carga, digamos que é uma carga negativa. Aí a gente sabe que cargas de sinais opostos se atraem, né? Então a força elétrica que atua entre eles é uma força de atração. Essa força ela atua na linha que liga as 2 cargas, certo? No segmento de reta que liga essas cargas, beleza? Então ela atua nesse segmento de reta. Nesse segmento de reta não, ela atua na reta que passa por esses pontos, por essas 2 cargas. E se a força for de atração, então ela aponta para dentro, né? De uma carga, ela aponta para a outra. Esses 2 vetores que aparecem aqui são forças de ação e reação, tá certo? Então, elas têm o mesmo comprimento. A única diferença entre elas é que elas têm sentidos opostos. Tem a mesma direção, tem o mesmo módulo, tem o mesmo comprimento, esses 2 vetores, mas um aponta para um lado e o outro aponta para o outro. Se as cargas fossem de sinais iguais, era a mesma coisa, só que seriam forças de repulsão. Então, ao invés de elas apontarem no sentido de uma aproximando para a outra, elas iam apontar para fora, tá? Seria uma apontando para o lado de cá, para fora, e a outra apontando para o lado de cá. Tá? Se fossem de sinais iguais, tá? Ou as 2 positivas, ou as 2 negativas. Beleza? Então, é assim que a gente fala sobre a direção, né? A direção é a reta que passa pelas 2 cargas, e o sentido é isso. Se as cargas forem de mesmo sinal, o sentido vai ser de aproximação, vai ser uma força de atração. Enquanto se as cargas forem de sinais iguais, então ou as 2 positivas ou as 2 negativas, aí a força ela é de repulsão. Beleza? Falta só falar do módulo. O módulo, aí é aquela fórmula que eu comentei da outra vez, o módulo da força elétrica, ela é K, que é chamada constante eletrostática, vezes a carga de um corpo, vezes a carga do outro corpo. Então, digamos que Qzão é a carga desse corpo aqui e que Qzinho é a carga desse corpo aqui, ambas em módulo, tá? Ambas em módulo, porque eu estou considerando o módulo da força, então eu não vou considerar os sinais dessas cargas. Os sinais só são levados em consideração para saber qual é o sentido desses vetores, tá? Mas para calcular o módulo da força, eu não uso esses sinais. Sobre o quadrado da distância entre
esses dois é o quadrado da distância entre essas duas cargas, tá certo? Então, no caso, esse D é justamente a distância entre as cargas, tá? É o comprimento desse segmento aqui. D vale isso aqui, tá certo? Então, essa aqui é a fórmula da força elétrica. É a fórmula da força elétrica. Ok? Lembrando só que se as cargas fossem de sinais iguais, o que mudava era apenas o sentido dos vetores aí. A direção continuava a mesma e a fórmula da força, do módulo da força também continuaria o mesmo, tá certo? Essas duas aqui, ó, essa força daqui e essa força de cá são forças de ação e reação. Então elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Ok? Agora, continuando com o assunto, a partir daqui, já já a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Tanto sobre força elétrica quanto sobre campo elétrico, que eu vou mencionar mais daqui a pouco. Ah, sim, antes de continuar, né? Esse K aí é uma constante que vale 9 vezes 10 a nona. Em que unidade, né? Qual é a unidade do K? Se eu isolo K, vai ficar força vezes distância ao quadrado sobre uma carga sobre a outra carga. Então, a unidade vai ser Newton, por causa da força, vezes a unidade da distância ao quadrado, seria metro quadrado, tá? Sobre carga de uma, carga da outra. Eu dividi pelas duas cargas, tá certo? Então, fica o quê? Fica qual a unidade da carga que a gente mencionou? Seria Coulomb. Então, fica Newton metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Essa é a unidade do K. Ele é chamado de constante eletrostática. Constante eletrostática. Esse é o valor dela no vácuo, tá? Se eu mudo o meio em que essas cargas estão, o valor da constante também vai ser alterado. Então, em geral, se nada for falado, se considera que é o vácuo e que o valor da constante é esse. Caso mude-se o meio, aí a questão tem que dizer qual é o novo valor da constante, tá? Então você não precisa sair adivinhando qual é o valor da constante. Se não falar nada, aí vai ser esse. Beleza. E o que é que significa campo elétrico? Para a gente falar sobre campo elétrico, vamos pensar um pouquinho sobre o campo gravitacional, tá? Primeiro. Vamos pensar um pouquinho sobre o campo gravitacional. Então, antes de falar sobre o campo elétrico, deixa eu escrever aqui, certo? É uma observação. Campo gravitacional. Não vamos nem pensar sobre gravidade no sentido mais geral. Vamos pensar mesmo sobre gravidade na superfície da superfície da superfície da Terra mesmo, tá? Então, digamos que aqui está a superfície da Terra, tá? Estou no nível do solo. E aqui tem algum objeto que está caindo, certo? Esse objeto tem uma massa, beleza? E se ele está caindo, ele tem uma força que está puxando ele para baixo, que é a força peso, também chamada força gravitacional, beleza? Para efeitos de ficar tudo parecido da parte de elétrica com a parte com a parte de gravitação, vamos colocar aqui força gravitacional, tá? Certo? Fg. Qual é a fórmula da força peso? Se eu considero isso nas proximidades da superfície da Terra. Fg é mg, né? A força gravitacional é mg. É mg. M é a massa do corpo. G é a gravidade. É a aceleração da gravidade. No caso, G eu posso pensar como o quê? Né? A força é um vetor. M é um escalar, certo? G é outro vetor. Para cada ponto que a gente considerar aqui, tem um vetor gravidade associado, tá? Tem um vetor gravidade associado. Todos esses vetores são, se eu estou bem pertinho da superfície da Terra, eu posso aproximar todos eles como o mesmo vetor. Só está mudando
tá mudando apenas onde que eu estou aplicando, certo? Esse vetor, mas ele tem a mesma direção, certo? É sempre vertical, tem o mesmo comprimento, e a gente aproxima em geral para 10 metros por segundo ao quadrado, e é, tem o mesmo sentido, que é apontando para baixo, beleza? Mas, por exemplo, se eu mudo, por exemplo, ao invés de eu considerar a gravidade na superfície daqui da Terra, eu considerasse a gravidade na superfície lá da Lua, por exemplo. Esse vetor G vai ser o mesmo? Não, né? A gravidade na Lua ela é mais baixa. Por isso que a gente vê lá em, sei lá, em filme, né? Quando tem um astronauta lá na Lua, por exemplo, ele anda de uma forma bem diferente, porque ele anda quase flutuando, porque a gravidade lá é menor, então para ele ficar preso à superfície lá da Lua é mais difícil. Cada passo que ele faz, a força que ele faz é equivalente para andar aqui na Terra, lá é uma força que serve para ele pular, basicamente, né? É uma força para ele vencer a resistência da gravidade, ele precisa fazer bem menos força, tá? Então ele quando está andando, ele está basicamente pulando lá. Então, em planetas diferentes, eu tenho gravidades diferentes. No Até aqui na Terra mesmo, se eu me afastar muito da superfície, o vetor G que eu vou ter não vai ser mais o mesmo, tá? Esse vetor G ele depende muito da distância que eu tô com relação ao centro do planeta que eu tô considerando, tá certo? Então, em cada ponto do espaço, a Terra ela exerce uma influência gravitacional. A massa que a Terra comporta exerce uma influência gravitacional em qualquer ponto do espaço, em qualquer ponto da sua superfície, em qualquer ponto da sua atmosfera, em qualquer ponto mais ou menos que esteja próximo à Terra, a Terra exerce alguma influência. Inclusive, longe, né? Por exemplo, a Lua, ela gira em torno da Terra por causa da força gravitacional que a Terra exerce sobre ela, faz com que a Lua gire em torno dela, tá? Essa força gravitacional, nesse caso, se comporta como uma força centrípeta, e aí a Lua fica girando em torno da Terra. Em qualquer ponto do espaço, se você coloca alguma massa, essa massa exerce alguma influência. Beleza? Se você for levar ao pé da letra mesmo, de como que é a fórmula da força gravitacional, a fórmula vai ser essa aqui. A força gravitacional ela é uma certa constante G, que é chamada constante gravitacional, vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro corpo, sobre o quadrado da distância entre eles. Vê que é uma fórmula muito parecida, tá? Com a fórmula da força elétrica. Então, os efeitos que uma tem são muito semelhantes com o efeito que a outra também possui, tá? Os efeitos que a força gravitacional tem e os efeitos que a força elétrica tem são muito semelhantes. Da mesma forma que na hora que eu coloco alguma massa muito grande, como a Terra, por exemplo, essa massa exerce uma influência sobre o espaço ao seu redor, uma influência gravitacional de atrair os objetos em direção a ela. Quando eu coloco alguma carga em algum lugar do espaço, a região ao redor dessa carga também recebe uma influência elétrica dessa carga, uma influência eletrostática que a gente fala, tá? Essa influência que ela exerce ao seu redor é chamada campo elétrico, beleza? No caso da força gravitacional, eu poderia imaginar que esse Gzinho daqui, da fórmula mg, é o campo gravitacional. É o campo gravitacional. Qual é o cálculo que vocês estão cursando agora? Cálculo 3, professor. Cálculo 3, né? Vocês já viram a parte de campos gravitacionais? Já viram a parte de campos vetoriais lá?
Não, ele tá vendo agora coordenadas polares, duplas polares. Ah, beleza, tá bom. Pronto. Então, se tivesse visto já a minha explicação agora teria meio que um atalho agora, tá? Mas, então não tem problema não. Beleza, então, o que é o campo gravitacional? É um vetor que uma carga, desculpa, que uma massa, no caso, a massa seria a massa de um planeta, por exemplo, a massa aqui da Terra, exerce sobre o espaço ao seu redor, que se eu colocar qualquer outro objeto ali, a Terra faz com que esse objeto se aproxime. Quando eu coloco algum outro objeto ali, o campo gravitacional faz com que apareça nesse outro objeto uma força gravitacional, tá? Então, é como se o campo gerasse a força. Na hora que eu coloco uma outra massa na região que esse campo de forças atua, esse campo de forças faz com que surja nesse objeto surja uma força. No caso do campo elétrico também. O campo elétrico, quando eu coloco alguma carga no espaço, essa carga ela cria um campo elétrico no espaço ao seu redor, que faz o quê? Faz com que quando eu coloque alguma outra carga ali, surja a força elétrica correspondente, tá? Então, meio que o campo elétrico seria o que o meio que leva a influência eletrostática de uma carga para a região ao seu redor. Quando eu coloco uma outra carga, faz com que surja uma força, tá? O campo faz surgir a força. Da mesma forma que na gravidade, o quê? Só existe força-peso, por quê? Porque existe gravidade. Se não tivesse gravidade, não teria força-peso, tá certo? Então, só existe força elétrica porque alguma carga gera um campo elétrico naquela região. Essa fórmula daqui da força gravitacional é a mesma fórmula que eu vou usar para determinar quem é que é o campo elétrico. Só por curiosidade, também o valor da constante gravitacional, que é aquele G que está ali, ela é aproximadamente 6,67 10 a menos 11, tá? Em que unidades? Newton, metro quadrado por quilograma quadrado. Então, não é que somente planetas exercem campos gravitacionais, tá? Qualquer corpo que tenha massa cria um campo gravitacional ao seu redor. O problema é qual? É que essa constante aqui ela é muito baixa, é 10 a menos 11, tá? 10 a menos 11, ao passo que a constante eletrostática, é 10 a nona, então é muito maior. Ela é 10 elevado a 20 vezes maior, tá? Do que a constante gravitacional. Então, para que a gravidade faça algum efeito realmente, certo? Tem que ser um corpo com uma massa muito grande. Então, realmente, só quem vai criar algum campo gravitacional relevante são coisas com massas muito altas, como planetas, por exemplo. Agora, para criar um campo elétrico relevante, como a constante eletrostática é muito maior, cargas pequenininhas também já vão ter uma influência relevante sobre o espaço ao seu redor, tá certo? Então, mesmo que eu coloque, se com um elétron, por exemplo, que tem uma carga bem pequena, né, de 10 a menos 19, 1,6 vezes 10 a menos 19, já é suficiente para produzir alguma influência eletrostática ao redor dele. Então, seguindo, eu vou definir aqui o que é o campo elétrico. O que seria o campo elétrico? Bem, eu vou ter uma partícula, certo? Vou ter uma carga. Então, é a influência eletrostática causada por uma carga pontiforme, né? No nosso caso,
sobre o espaço ao seu redor. Espera aí que bugou aqui. A fórmula seria qual? O mesmo espírito da força gravitacional, não é? mg. Então, é a massa vezes o campo gravitacional. Quem faz o papel da massa aqui em eletrostática é a carga, tá certo? Então, a fórmula vai ser que o campo elétrico, que a gente denota pela letra E, certo? O campo elétrico é a letra E, também é um vetor, tá certo? É um vetor. É a carga, a letra E também. Então, a gente não tem a força gravitacional, é a massa vezes o campo gravitacional. Então, o campo gravitacional é a força sobre a massa. No nosso caso, o campo elétrico é a força elétrica sobre a, a, a carga que o gerou, tá certo? Então, a fórmula seria essa aqui. Ou então, né, a força é a carga vezes o campo elétrico. Repare que é do mesmo jeito. A força elétrica é um vetor, o campo elétrico também é um vetor, e esse Q que aparece aí é um escalar. Ele pode ser positivo ou negativo, ao passo que esse M aqui é sempre positivo, né? Não existe massa negativa. Certo? Então, inicialmente, qual seria a fórmula do campo elétrico, né? Deixa eu escrever aqui com uma letra minúscula, tá? Só para ficar análogo com o meu Mzinho lá em cima, que é minúsculo também. Certo? Então, quando eu coloco uma outra carga, essa, essa carga aqui, ela é chamada carga de prova, tá? O valor do campo naquele lugar é dado por essa carga daqui. Então, eu tenho basicamente o seguinte: eu tenho uma carga pontiforme Qzão, certo? Esse Qzão, vamos supor que é uma carga positiva, tá? Só para simplificar aqui a vida da gente a princípio. Vamos supor que é uma carga positiva. Ela cria um campo elétrico aqui ao redor dela, tá? Quando eu coloco uma outra carga aqui, certo? Qzinho, a existência desse campo elétrico, a existência dessa primeira carga, faz com que surja aqui uma força. Digamos que o Qzinho também é positivo, certo? Também é positivo. Então, se as duas são positivas, vai surgir uma força de repulsão. Essa é a minha força elétrica. E qual que é o valor do campo elétrico nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui. Qual é o valor do campo elétrico nesse ponto? Bem, vamos comparar, né? Qual é a fórmula da força elétrica? A força elétrica é K vezes a minha carga geradora. A geradora do campo é essa aqui, certo? A carga geradora do campo é esse. Vezes a carga geradora, vezes a minha carga de prova, que é a carga que é vermelhinha ali, sobre o quadrado da distância entre elas. Então, eu tenho aqui a minha distância. E para determinar quem é o campo, vai dar o quê? Q é. Então, sem colocar aquele vetorzinho em cima, porque eu estou pegando somente o módulo. Aí cancela esses dois aqui, eu vou ter a fórmula do módulo para o campo elétrico. É KQ sobre D ao quadrado. KQ sobre D ao quadrado. Então, quanto maior for a carga, certo? Maior é a influência que essa carga gera ao seu redor. Maior vai ser a força que uma outra carga vai sofrer por causa dela quando eu colocar ela nas proximidades dessa carga, tá certo? E da mesma forma, quanto maior for a distância, quanto mais longe eu tiver dessa carga, menor vai ser a influência dela. Ela tem influência grande quando eu tiver perto dela, e a influência vai ficando cada vez menor à medida que eu vou me afastando. Beleza?
Então, como eu tenho essa fórmula aqui, certo? Eu meio que já sei qual que é o módulo, tá dado por aqui, do campo elétrico, e qual que é o sentido. Desculpa, qual que é a direção, né? Como eu estou multiplicando por um escalar apenas, multiplicar por um escalar, como vocês viram em geometria analítica, não modifica a direção do vetor. Então, a direção lá do campo elétrico também é a reta que passa pelos dois corpos. Falta saber só se vai ser com sentido de aproximação ou com sentido de repulsão. Então, para eu determinar qual é o sentido do vetor campo elétrico, deixa eu escrever aqui, tá? O sentido do campo elétrico, eu determino assim, ó. Ele é o sentido que a força elétrica teria se eu colocasse uma carga de prova positiva, certo? Então, é o sentido da força elétrica se a minha carga de prova, Qzinho, for positiva. Então, se esse Qzão aqui for positivo e eu coloco outra carga positiva, a força elétrica é de repulsão. Então, nesse caso, o campo elétrico também é de repulsão, tá? Então, se o Q for positivo, o campo elétrico é de repulsão. Campo elétrico é de repulsão. E se o Qzão, a carga geradora, for negativa, aí se o Qzão for negativo agora, quando eu colocar uma carguinha de prova aqui negativa, positiva também, certo? A carga de prova eu sempre considero positiva. Sempre positiva aqui, tá? Para determinar qual é o sentido do campo elétrico. Então, se o Qzão, que é a carga geradora, for negativa, e eu coloco esse Qzinho positivo, a força elétrica é de atração. Então, isso quer dizer o quê? Que se a carga geradora for negativa, se tiver sinal negativo, o campo elétrico é de atração. É de atração. Então, o sentido do campo elétrico é esse, certo? Bem, para os exercícios que a gente vai precisar fazer aqui, basta saber essas informações. O que é o campo elétrico? Bem, é um vetor que você pode entender que gera a força elétrica, tá? Ele é gerado por uma carga geradora, que é o que a gente representa aqui pelo Qzão. Ele é um sentido, a direção dele é a mesma direção da força elétrica, ou seja, se eu considerar qual que é o campo elétrico em algum ponto específico, a direção é qual? É a reta que passa por esse ponto e pela carga geradora, certo? É a reta que passa por esse ponto e pela carga geradora, ou seja, a gente costuma dizer que o campo elétrico é um campo radial. As linhas do campo, quando a gente representa os vetores associados a esse campo elétrico, sempre são vetores que passam pela carga geradora, tá? Estão na reta que passa pela carga geradora. Qual que é o sentido? É de aproximação se a carga geradora for negativa e é de repulsão se a carga geradora for positiva. E o módulo dele é aquela fórmula que está ali embaixo, tá? Você pode usar tanto aquela fórmula de azul ali embaixo, tá certo? Que o módulo do campo é a constante eletrostática vezes a carga geradora, também módulo, claro, sobre o quadrado da distância até o ponto que eu estou considerando, ou se lembrar daquela relação ali de cima que está de vermelho, que a força elétrica é a carga de prova, tá certo? Vezes o meu campo elétrico, tá? Então eu posso usar essas duas relações. Uma tem a ver com a carga de prova, que é o Qzinho. Outra tem a ver com a carga geradora, que é o Qzão. Só para ver,
Se esses conceitos aí estão mais ou menos claros. Vamos ver um exemplo. Então, como que é o campo elétrico? Campo elétrico de uma única carga pontiforme. Então, vê só, eu estou considerando que a minha carga está aqui. Vamos supor que esse Q aqui, ele é primeiro positivo, tá certo? Depois vamos supor que esse Q é negativo. Então, a fórmula é aquela. A fórmula do módulo para o campo elétrico é constante eletrostática vezes carga geradora sobre o quadrado da distância. A fórmula é essa, beleza. Mas como é que é o campo? Como são os vetores, a direção, os sentidos? Então, vamos ver. Ó. Como que é o meu campo elétrico aqui? Certo? Nesse ponto. Então, como é que eu sei? Qual que é a direção? Eu imagino que eu coloco alguma carga de prova positiva nesse pontinho que eu desenhei. Como a carga geradora é positiva e a carga de prova também é positiva, certo? Como é que a força atua? A força atua na linha que passa pelos dois corpos, tá? Na linha reta que passa pelos dois aqui, pelas duas cargas. E como os dois são positivos, a força aponta para que lado? Aponta para fora, né? Aponta se afastando, porque é uma força de repulsão. Nesse caso, o campo elétrico é um campo de repulsão, certo? Nesse ponto aqui, como é que atua o campo elétrico? Da mesma forma, eu olho para a reta que passa pela carga geradora aí por esse ponto, e o vetor vai ser um vetor que é de repulsão também, do mesmo jeito. Dessa forma, ó, qualquer ponto que eu pegue aqui nessa reta, o vetor vai atuar nessa mesma direção, então ao longo dessa mesma reta, sempre se afastando. Então as linhas do meu campo, certo? São todas dessa forma aqui, ó, de afastamento, tá certo? São todas se afastando do ponto. Se eu colocar alguma outra carga, por exemplo, deixa eu pegar aqui de verde. Se eu pegar alguma carga e botar aqui, o que é que vai acontecer? Vai surgir uma força elétrica que atua nessa carga, certo? Qzinho de prova. Se ela for positiva, o que acontece? A força elétrica ela tem o mesmo sentido do campo, então eu vou me afastar. E se o Qzinho for, por acaso, for negativo, aí a força elétrica ela é oposta ao campo, ela aponta no sentido oposto ao do campo. Né? Lembra que tem essa outra fórmula aqui, a força é a carga vezes o campo. Então, se a carga de prova tiver o sinal positivo, a força e o campo atuam no mesmo sentido. Se não, se a carga de prova for negativa, uma aponta para um lado e a outra aponta para o outro lado. As linhas de campo são todas de afastamento se a carga geradora for positiva. E se a geradora for negativa, o que é que muda? As linhas de campo também vão ser radiais, também vão atuar sempre em retas que passam pela carga geradora. Sempre vai ser assim, certo? Sempre vai ser assim. O que é que muda aqui? O que muda é que, como a carga geradora é negativa, esse campo elétrico é um campo de aproximação, certo? Então, as linhas de campo aqui todas são aproximando da carga geradora, beleza? Apontam sempre em direção a ela. Se a carga geradora for positiva, as linhas de campo apontam afastando dela, apontam para fora dela. Agora, se ela for negativa, as linhas de campo apontam em direção a ela. Beleza? Se eu colocar alguma carga de prova aqui, por exemplo, certo? Qzinho, vai surgir uma força elétrica por causa do campo elétrico, e essa força elétrica vai atuar como? Se a carga de prova for positiva, a força elétrica atua para cá, no mesmo sentido do campo elétrico.
de aproximação. Se a carga de prova for negativa, aí a força elétrica atua no sentido oposto ao do campo elétrico. Então, ela é de afastamento. Mas o campo, tá, é de aproximação. Então, você tem que se ligar nisso aí. Como é que é o sentido do campo e como é que é a direção dele, tá certo? Vamos ver alguns exercícios agora? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade aí, tá? Para perguntar. Vamos começar com mais algumas questões sobre força elétrica, para a gente continuar com a discussão da semana retrasada. Deixa eu selecionar alguns aqui. Eu já tinha selecionado alguns rapidamente, deixa eu só achar de novo que eu tinha finalizado aqui a minha preparação olhando a parte sobre campo elétrico. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui para eu pegar os exercícios. Pronto, vamos fazer essa questão aqui, que foi uma questão do vestibular daqui da UPE, tá? Mas faz tanto tempo que nessa época se chamava FESP ainda. Então é uma questão meio antiga. Eu tenho 3 cargas elétricas idênticas, iguais a Q. Elas estão distribuídas nos vértices de um triângulo equilátero de lado D. Então, todos os lados do meu triângulo equilátero aqui são congruentes, tá? Tem a mesma medida. Posicionado no plano vertical. Então, esse triângulo, ele quer dizer que ele está em pé. As cargas em A e B estão fixas, enquanto em C a carga está livre. Sendo K a constante eletrostática no vácuo e G a aceleração da gravidade, para que a carga que está no vértice C permaneça em equilíbrio, é necessário que sua massa seja igual a... Vocês entenderam, né? As cargas em A e em B estão fixas e a carga em C está livre, mas ela está parada lá. Ela está parada por quê? Porque a força elétrica que atua sobre ela está anulando a força gravitacional, está anulando o seu peso. Beleza? Então, como o peso atua na direção de cima para baixo, a força elétrica resultante tem que atuar de baixo para cima, tá? Tem que atuar de baixo para cima. Isso quer dizer que todas as cargas, bem, elas são iguais, né? Isso a gente já sabia, todas têm o mesmo sinal, isso faz sentido, porque as forças elétricas têm que ser de afastamento. A força que A faz em C tem que apontar para cá, a força que B faz em C também tem que apontar para cá, porque são todas iguais. Isso vai me dar uma força elétrica resultante que aponta para cima e tem que anular com o peso. Beleza? Deixa eu refazer essa figura aqui do lado um pouquinho maior, tá? Então, vê só. Eu tenho aqui a carga Q no ponto C. Tenho a força elétrica que atua aqui. Tenho a força elétrica que atua aqui. E tenho a força peso que atua para aqui para baixo. Deixa eu só melhorar aqui esse desenho, porque os dois vetores têm que ser de mesmo comprimento, tá? Porque é a mesma distância e as cargas são todas iguais. Pronto, melhorou mais um pouquinho agora, enfim, tá bem parecido ainda, né? Bem, vamos lá. Para eu saber qual é o vetor resultante aqui, para eu saber quem é o vetor resultante, eu tenho que usar, vocês viram em física 1, né? Eu tenho que usar a lei dos cossenos, né? Tenho que saber que ângulo é esse aqui, θ, para eu aplicar na fórmula. Então, eu tenho que saber que ângulo é esse aqui. Concordam que esse ângulo é igual a esse aqui? Eles são iguais, né? Como a gente chama em geometria plana, são ângulos alternos internos. Então, qual é a medida desse ângulo
desse ângulo preto que a gente destacou ali é um triângulo equilátero, então é 60 graus, tá? Beleza? Certo, professor. Pode continuar. Massa, então vamos lá. É um triângulo equilátero, então são 60 graus. Θ é 60 graus. Então, quem é que é a força elétrica resultante? Vamos chamar aqui em cima de F. A força resultante, certo, em módulo. Deixa eu fazer aqui do lado. A força resultante, ela é lei dos cossênios, né? É uma delas ao quadrado, mais a outra delas ao quadrado. Aí tem aquela distinção da lei dos cossênios usual, que seria um menos agora, mas aqui fica mais duas vezes, uma vezes a outra, cosseno do ângulo. Certo? Esse teta aí ficou estranho aí, pronto, agora. Qual é a fórmula para força elétrica aqui, tá? Força elétrica aqui vai ser o quê? Constante eletrostática, produto das duas cargas, sobre o quadrado da distância, né? O quadrado da distância é o lado do meu triângulo equilátero, então vai ficar assim, certo? E aqui é o quadrado. Então ficou o quê? F ao quadrado, a força elétrica resultante. Eita, não tem essa setinha não. O módulo da força elétrica resultante é o quê? Duas vezes isso, mais duas vezes isso, vezes cosseno de θ. Tá? Então, força elétrica ao quadrado fica o quê? Fica K ao quadrado, Q ao quadrado de novo, sobre D ao quadrado de novo, vezes quem, né? Que ficou? Eu tinha isso, mais isso, então, vezes 2 mais 2 cosseno de θ. Quanto é que é o cosseno de 60? Um meio. Um meio. Tá? Então, 2 mais um meio fica 4 meios, certo? Fica 4 meios. Fica 5 meios, no caso. Então, eu fico com K ao quadrado, Q à quarta, sobre D à quarta, vezes vezes 5 sobre 2, né? Estranho que não tem nenhum raiz de 5 por aqui. Deixa eu só ver se eu estou errando alguma coisa, tá? Só dar uma pensada rapidinho aqui, tá? Peraí.
Bem, tá tudo certo. O que eu fiz aqui, tá? Enfim. Tirando a raiz quadrada aqui do f, o que é que vai ficar? F vai ficar raiz quadrada aqui de tudo que está aparecendo aqui. Aí vai dar Q ao quadrado sobre D ao quadrado vezes raiz de 5 sobre raiz de 2, né? Eita, eu esqueci desse 2 daqui, ó. É isso, pronto. Foi isso. Foi mal, pessoal. Fica 2 vezes 1/2, aí é 1 aqui. Que viagem danada. Foi mal, tá? Aí ficou 3 aqui, aí fica raiz de 3. Pronto, agora. Beleza, foi mal. Eu esqueci daquele 2, aí ficava 2 vezes 1/2. Eu tava colocando somente somente 1/2 ali na frente. Então, beleza, né? 3 ali, tirei a raiz, ficou Q ao quadrado sobre D ao quadrado, raiz de 3. Pronto. Agora foi. Então, o F é isso. A força elétrica resultante vale isso aqui. Ela é a força que atua aqui para cima. Para que a carga lá no vértice C aqui, ó, ela fique em equilíbrio, essa força para cima tem que se anular com a força para baixo, que é o peso. Então, qual é a última equação que a gente monta? Essa força elétrica resultante tem que ser igual em módulo ao peso. Qual é o peso? mg. Então, qual é a pergunta? Qual é a massa? Então, eu isolo a massa. Quem é a massa? Q ao quadrado, raiz de 3, sobre GD ao quadrado. Q ao quadrado, raiz de 3, sobre GD ao quadrado. Vamos ver em qual alternativa que está essa resposta. Bem, raiz de 3 só tem na D e na E, né? Só que GD ao quadrado embaixo só tem na D, e é isso mesmo, né? Raiz de 3K, Q ao quadrado, sobre GD ao quadrado. Vocês entenderam? A complicação que teve aqui foi a, a conta mesmo, porque eu esqueci daquele 2 que estava multiplicando lá em cima na hora de eu fazer a conta embaixo. Ao invés de botar 2 vezes 1/2, que seria 1, eu tinha botado 1/2 ali, né? Aí ficou estranho, mas agora tá tudo ok aí. Vocês entenderam, pessoal? Ô, professor, tem como explicar, professor, bem rápido, por favor, essa questão novo? Explica aí, por favor. Posso. Vamos lá. Vê. A questão fala que as cargas em A e em B, as duas ficaram fixas, tá? E a carga em C, ela tá solta, mas ela tá imóvel lá, parada. Se ela tá imóvel lá, é porque a força que as duas outras cargas exercem sobre ela, resultante, ela tá equilibrando com o peso que está puxando ela para baixo. Como todas as cargas são iguais, as duas cargas estão empurrando a carga lá de cima para cima mais, né? Tá fazendo com que ela se afaste. A força elétrica é sempre de afastamento aqui, porque as cargas são todas iguais. Agora, o peso atua para baixo, então as forças elétricas atuam para cima e a força peso atua para baixo. Elas estão se equilibrando. Então, para eu resolver, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que descobrir qual é a força elétrica resultante, que é esse F aqui, certo? E igualar ele em módulo a força peso, que é o que atua para baixo aqui. Foi isso que eu fiz aqui, ó. O F resultante, depois que a gente calculou, eu igualei ao peso, a mg. E aí, como que eu calculei esse F resultante? Usando física 1 aqui, é como que a gente faz para calcular a força resultante. Foi pela lei dos cossenos, né? Eu sei essa força qual é, sei essa força qual é, sei o ângulo entre as duas, que é 60 graus, né? Porque esse ângulo é esse, tá? Mas ele é igual a esse aqui de baixo, que é ângulo interno de triângulo equilátero, então é 60 graus. Então esse ângulo aqui é 60. Aí a força resultante fica o quê? A força resultante ao quadrado é igual a uma das forças ao quadrado, mais a outra ao quadrado, mais 2 vezes uma vezes a outra, cosseno do ângulo. As forças todas são iguais aqui, né? Então ficou força elétrica
ao quadrado, mais força elétrica ao quadrado, mais 2 vezes força elétrica vezes força elétrica, cosseno do ângulo, que é 60 graus. Então, como é que ficou, né? A força elétrica, ela quer que ela vale K vezes uma carga, vezes a outra, as duas são iguais, então fica Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Então ficou kq ao quadrado sobre d ao quadrado, mais kq ao quadrado sobre d ao quadrado, dá 2 vezes isso, daí que veio esse 2 que está aqui, mais 2 vezes 1 meio, 2 vezes 1 meio, que é 1, esse que eu tinha errado, tá certo? Vezes força elétrica ao quadrado, então vezes kq ao quadrado sobre d ao quadrado. Aí veio isso aqui, ó. 1 vezes a força elétrica ao quadrado, e ficou 2 vezes kq a quarta sobre d, K ao quadrado, Q a quarta sobre D a quarta, que é isso aqui. Essa força elétrica ao quadrado aqui é isso aqui ao quadrado, tá? E fica K ao quadrado, Q ao quadrado de novo, sobre D ao quadrado. E ficou K ao quadrado, Q a quarta, sobre D a quarta. É por isso que veio isso daqui. Aí o 2 é por quê? Porque tem ele mais ele, 2 vezes isso. E esse 1 veio de onde? Veio do 2 daqui, vezes 1 meio daqui. Aí deu 1. Juntando tudo, ficou o quê? F ao quadrado é quanto? K ao quadrado, Q a quarta sobre D a quarta vezes 3. Tirando a raiz, ficou K, raiz quadrada de Q a quarta fica Q ao quadrado, e raiz quadrada de D a quarta ficou D ao quadrado, vezes raiz de 3. Então, isso aqui é a força elétrica resultante. Aí eu igualo ao peso, mg. Como a questão quer a massa, é só isolar agora o m. Passei o g do outro lado lá para dividir, e aí ficou a fórmula. K, que é ao quadrado, raiz de 3 sobre g vezes distância ao quadrado. Agora, Tá bom, entendeu? professor. Entendi. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu. Nada, valeu. Pode perguntar, tá? É, Qualquer dúvida, assim, pergunta. é que o senhor disse, ficou assim, uma dificuldadezinha por causa daquele momento, foi que na hora que o senhor Foi esqueceu. que eu me atrapalhei um pouquinho ali, mas Mas tá bom, prossiga, tá? professor. Obrigado mesmo. Beleza. Deixa eu ver aqui mais um para a gente fazer. Pronto, vamos fazer um no mesmo estilo. Vamos fazer essa daqui, ó. Também vamos comparar com. Vamos misturar, certo? Eletricidade com peso. Questão bem interessante essa aqui. Na figura a seguir, a carga Q1, ela vale 0,50 microcoulombs, tá? Lembra que micro é 10 a menos 6. Ela está fixa em A, então essa carga daqui de baixo, ela está fixa. Essa aqui está fixa. Essa massa aqui, essa carga, ela tem massa 3. 3, 10 a menos 3 quilogramas. A outra carga, tá lá em cima, ela tem massa 1,5, 10 a menos 3 quilos. Essa aqui, vamos chamar assim, certo M2, aqui é M1, aqui é M2. É 1,5, 10 a menos 3 quilos. Ela é abandonada, tá? Abandonada. No topo desse plano inclinado, perfeitamente liso, então não tem atrito, e permanece em equilíbrio. Beleza? Mesma coisa da outra, então. A carga 2 está em equilíbrio, então a força resultante sobre ela é zero. A soma de todas as forças, a soma vetorial de todas as forças aí, tem que ser zero. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que a constante é eletrostática, que aqui ele chamou de K0, tá? Enfim, é 9, 10 a nona. Podemos afirmar que a carga lá em cima vale quanto? Vale 10 microcoulombs, vale 5, vale 1, vale 0,5 ou vale 0,25? Então a ideia é a mesma. Vamos começar desenhando aqui as forças que atuam na carga Q2, tá? Repara que as duas são positivas, né?
Precisam ser. Por quê? A carga Q1 é positiva, certo? A carga Q1 é positiva. O peso nela aponta aqui para baixo. O peso aponta para baixo. Se a carga Q2 fosse negativa, a força elétrica seria de aproximação, né? Então, tanto o peso quanto a força elétrica iam fazer com que a carga Q2 caísse. Então, não tinha como ela ficar em equilíbrio. Beleza? Para que ela fique em equilíbrio, a força elétrica tem que ser de repulsão. Então, a carga Q2 tem que ter mesmo sinal que a carga Q1. Então, ela tem que ser positiva também, já que a força Q1 já que a carga Q1 ela é positiva. Beleza, se a carga está... Bem, claro que também tem a força de reação normal aqui, né? Isso aí não faz diferença para o que a gente quer, tá? Porque o que é que acontece aqui? Para que a carga Q2 fique em equilíbrio, essa componente aqui da força é peso, tá? Tem que equilibrar com a força elétrica. Beleza? Então, eu tenho essa componente que equilibra com a força normal. Vamos chamar isso aqui de PY, tá? Essa aqui tem que equilibrar com a minha força elétrica. Então, essa componente horizontal do peso tem que equilibrar com a força elétrica. Até aqui, alguma dúvida? Isso é o que faz com que a carga lá em cima fique em equilíbrio. Beleza? Como que eu faço para calcular quem é essa componente aí? Vamos levar em conta esses ângulos aí, tá certo? Vamos ver esses ângulos na figura, como é que ficam. Deixa eu pegar uma outra cor, vamos fazer de amarelo aqui. Que ângulo é esse aqui? Vamos chamar esse ângulo de θ. Esse ângulo θ, ele, na verdade, ele é esse ângulo aqui, tá? Θ é esse ângulo aqui, grandão. Por quê? Essa componente aqui do peso, quando eu mexo assim, vocês veem o... Estão vendo meu mouse mexer? Sim? Sim, professor. Sim, dá pra Tô ver. vendo. Beleza. Pronto. Então, aqui, esse vetor verde que representa o, o peso, ele é paralelo a esse lado aqui, tá? Porque é tudo vertical. Essa componente horizontal, entre aspas, do peso, ela tem a mesma direção que esse lado aqui, tá? Então, esse ângulo aqui amarelo é igual a esse ângulo aqui. Tem a mesma medida os dois. Certo? E aí, como é que eu calculo quem é a componente X do peso? Essa componente aqui. Tem aquele bizuzinho, né? Essa componente está junto do ângulo. Então, esse cara aqui é o peso vezes o cosseno do ângulo. Quando está junto do ângulo, quando está com o ângulo, fica cosseno. Quando está separado do ângulo, quando está sem o ângulo, aí ficaria o seno. Se fosse calcular esse aqui, aí seria o peso vezes o seno desse ângulo aqui. Como esse aqui está com o ângulo, aí fica cosseno, tá? Só para sair mais rápido, beleza? Vocês estão ligados nisso, né? Isso aí servindo em física 1. Tá? Tá certo, professor. Pode continuar. Pronto. Então, o PX que eu tenho ali em cima, ele é o quê? Ele é o peso vezes o cosseno do ângulo, θ. E a força elétrica, bem, já que eu vou escrever logo quem é a força elétrica, vamos escrever logo também quem é o peso, né? Peso é a massa em 2,
vezes a gravidade. Isso dá igual ao quê? A constante eletrostática vezes o produto das duas cargas sobre o quadrado da distância entre elas. A distância entre elas é esse segmento aqui, tá? Quanto é que vale esse segmento aqui? Bem, se aqui vale 40 centímetros e aqui vale 30 centímetros, aqui vale 50 centímetros, né? Pelo teorema de Pitágoras, né? É aquele triângulo 3, 4 e 5. Então, Tá certo. foi no caso 30, 40 e 50. Beleza? Então, daí também, qual que é o cosseno do ângulo θ? Qual é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente a θ é 30 e a hipotenusa é 50. Então, fica 3 sobre 5. Certo? Então, bora substituir. Ó. Quem é a massa em 2? A massa 2 é 1,5, 10 a menos 3 quilos. O G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o cosseno é 3 quintos. O K é 9, 10 a nona. A minha carga Q1 é 0,5 microcoulombs. Lembra que micro é 10 a menos 6, tá? Aí, vezes a outra carga, que é quem eu quero descobrir, sobre o quadrado da distância. Distância está em centímetros, tá? 0,5 metros ao quadrado. Até aqui, beleza, né? Só fiz substituir os valores. Bem, vamos agora simplificar. Bora ver aqui, ó. 3 vezes 1,5 fica 4,5. Certo? 4,5 dividido por 5, se fosse 45 dividido por 5, dava 9, né? 5 vezes 9, 45. Então, pronto, 4,5 dividido por 5 dá 0,9. Dá 0,9, certo? Aí eu tenho 10 a menos 3 vezes 10. Tá certo? 0,9 vezes 10 dá 9, certo? 0,9 vezes 10 dá 9. Então, eu já juntei isso com isso, com isso e isso aqui. Resta só o 10 a menos 3 que tem ali. Certo? Do outro lado, o que é que a gente tem? 9. Aí eu tenho 10 a nona vezes 10 a menos 6. Repete a base e somos expoentes, né? 9 menos 6 dá 3. Aí eu tenho 0,5 vezes a outra carga sobre 0,5 elevado a 2, dá 0,25. O que é que eu posso simplificar aqui? Posso simplificar o 9 de um lado com o 9 do outro. E o 0,5 daqui de cima com o 0,25 daqui de baixo. Fica 2, né? Fica 2. Beleza? E aí? Organizando todo mundo agora. O que é que vai ficar? Vamos isolar Q2. Q2 vai ser quem? Q2 vai ser o 2 daqui, vai passar lá para baixo dividindo, então fica 1 meio. E aí eu tenho 10 a menos 3 sobre 10 ao cubo. 10 a menos 3 sobre 10 ao cubo. Esse 1 meio é 0,5. 0,5. 10 a menos 3 sobre 10 ao cubo vira o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3 dá menos 6. Pronto, coulombs. Essa é a resposta. 0,5, 10 a menos 6 coulombs. 10 a menos 6 é micro, né? Então ficou 0,5 microcoulombs. Tá aqui. Terminou que as duas cargas são iguais. Beleza? Vocês entenderam, né, pessoal? Bem parecida com a outra, só que muda agora que é um plano inclinado. E ele falou que não tem
atrito. Se tivesse atrito, a gente teria que levar ele também em consideração, mas aí ficaria mais complicado. Alguém tem alguma pergunta aqui? Beleza? Posso seguir para a Prossiga, próxima? professor. Pode ir, vá para a próxima. Maravilha, deixa eu ver mais uma. Pronto, vamos fazer essa daqui agora. Só que ela está uma parte em um pedaço do livro e outra parte está em outro. Deixa eu colar aqui. Então, aqui está o enunciado. Está uma parte do enunciado. Deixa eu pegar agora o resto. Vou botar aqui, acho melhor. Fica mais espaço. Pronto. Beleza, então vamos lá. Em cada um dos vértices de uma caixa cúbica de aresta L, foram fixadas algumas cargas elétricas de módulos Q. Então, todas têm o mesmo módulo, cujos sinais estão indicados na figura. Tá? Então, tem algumas que são positivas. Tá? Tem algumas que são positivas e algumas que são negativas. Em cima mesmo tem uma só positiva e tem 3 negativas. Embaixo tem 2 negativas e 2 positivas. Sendo K a constante eletrostática aí do meio que está sendo considerado, o módulo da força elétrica que atua sobre uma carga pontual de módulo 2 vezes Q, colocada no ponto de encontro das diagonais dessa caixa cúbica é. Então, bem, a carga que vai ser colocada é aqui bem no meio do cubo, tá? Do ponto de encontro dessa diagonal aqui, que vem lá de cima até aqui embaixo, com essa outra aqui, que vem, sei lá, por exemplo, daqui do fundo até aqui em cima. Ela tá bem aqui no meio, tá? Beleza? Vocês sabem a fórmula da diagonal do cubo? Vocês já viram isso em geometria espacial ou vocês ainda vão fazer é, 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 essa disciplina? É só fazer Pitágoras 2 vezes, tá? Por exemplo, se eu quero saber quanto vale essa. Deixa eu apagar aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Aí se eu quero saber quanto é que vale essa diagonal aí. Então, vê, eu sei quanto é que vale esse segmento aqui. Se a aresta do cubo é L, quanto é que vale essa diagonal vermelha aí de baixo? Tem aqui é L, tá? Aqui é L também, então é um triângulo retângulo isósceles. Então aqui é 45, aí aqui é L raiz de 2, né? Para que o cosseno dê 1 sobre raiz de 2, dê raiz de 2 sobre 2. Ou então faz Pitágoras, que é a mesma coisa. Para achar agora o comprimento da diagonal azul lá, vamos chamar ela de D. Como é que fica? D ao quadrado é esse cateto aqui ao quadrado, mais esse cateto aqui ao quadrado também. Então ficou L ao quadrado mais L ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado dá 2L ao quadrado. Então fica 3L ao quadrado. Tirando a raiz, o D vai ser L raiz de 3. Certo? O D é L raiz de 3. Pronto, beleza. Então deixa eu só colocar de novo aqui essa figura novamente para a gente conseguir escrever nela de novo com ela limpa, tá?
Deixa eu colocar ela aqui. Pronto. Eu quero saber qual que é o valor da força elétrica aqui no meio. Então, vamos ver. Eu estou colocando uma carga pontual, certo? De módulo duas vezes Q. Eu só quero saber o módulo da força. Eu não quero saber qual é o sentido dela. Se eu não quero saber qual é o sentido dela, não me interessa, nem a direção, nem o sentido, no caso, não me interessa se essa carga de módulo duas vezes Q, ela é positiva ou é negativa. Não me interessa. Vai dar no mesmo. O módulo, o sentido e a direção podem ser alterados se eu mudar o sinal, mas o módulo vai ser o mesmo. Para facilitar, então, vamos supor que esse 2Q aqui do meio que eu vou botar é uma carga positiva, tá? Só para facilitar. Aí, como é que é a força que essa carga aqui exerce lá na carga que está lá no meio? É uma força de atração, né? Porque uma é positiva e a outra é negativa. E essa aqui? Também é uma força de atração. Elas estão em posições opostas. Se a carga que eu botei lá no meio fosse negativa, aí a força que essa aqui faz seria de repulsão e a da outra também seria. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que a força que essa carga faz e a força que essa carga faz vão se anular. Beleza? Até aqui tudo bem? Beleza. Sim, professor. Né, Sim, pode né, continuar. pessoal? Tranquilo, né? Pronto. Então, onde mais que as cargas vão fazer forças que se anulam? Ó, nessas duas aqui também vão se anular. Ó. Aqui, essa aqui faz com essa. Se a do meio for positiva, a força é de repulsão. A oposta faz o quê? Também é positiva, então ela também faz de repulsão. Todas as cargas são iguais aqui. Ó. Q aqui também é Q, é a mesma distância, porque tudo está na metade da diagonal. Tá? Então, que a força que uma faz para um lado é igual à força que a outra faz para o outro. Então, também se anulam. Também se anulam. Então, essa força aqui também se anula com essa. E aí, essas duas cargas também não têm nenhuma influência. Beleza? O que mais? Essa aqui com essa de cá, que também estão em vértices opostos de uma diagonal. Essa aqui, como a do meio, estou supondo que ela tem sinal positivo, essa aqui faz uma força de atração. E a oposta também. Forças de mesmo módulo, sentidos opostos. Mesma direção que é essa diagonal comum aí. Então também se anulam. Isso se eu admitir que a carga do meio é positiva. Se ela fosse negativa, aí a de baixo ia ser repelente e a de cima também seria repelente e ia anular do mesmo jeito, tá? Então também cancelou aqui essas duas. Essa daqui também tem uma força que cancela com essa. Restaram só as outras duas lá. Ó. Só que essa aqui é negativa, essa aqui ela é positiva. Então, supondo que a do meio ela é uma carga positiva, o que a de cima faz nela é uma força de atração. E a de baixo, como a do meio é positiva e a de baixo também é positiva, a força é de repulsão. Então, as duas atuam no mesmo sentido aqui, ó, certo? Se a do meio fosse negativa, o que é que iria acontecer? A de cima iria fazer uma força de repulsão, tá? E a de baixo de atração, se a do meio fosse negativa. Mas, de qualquer forma, para eu calcular o módulo, eu ia fazer o quê? Eu ia somar as duas contribuições. Ou somar as duas apontando para cima, ou somar as duas apontando para baixo. Estão entendendo? Pessoal, beleza? Então, só para finalizar aqui, que o horário já está quase estourando, né? Qual que é a força que essa carga aqui exerce sobre a carga aqui do meio, que vale 2Q, né? Qual é a força? A força é K vezes uma carga vezes a outra carga
sobre a distância elevada a 2. Qual é a distância? Metade da diagonal. Qual é a diagonal? É isso aqui. Então, é sobre L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Então, ficou 2K Q ao quadrado sobre... Então, isso aqui é F, tá? Essa outra aqui também é F. A resposta vai ser 2 vezes F. Então, ficou 2K Q ao quadrado sobre L ao quadrado vezes 3 sobre 4. L ao quadrado vezes 3 sobre 4. Esse 4 que está lá embaixo dividindo, passa para cima multiplicando, fica 8K ao quadrado sobre 3L ao quadrado. Esse é o módulo da força que a carga de cima exerce sobre a carga do meio. Qual é o módulo que a carga de baixo, da força que a carga de baixo exerce sobre a carga do meio? A mesma coisa, porque as cargas são iguais, tá? Todas as cargas aí são iguais, as cargas que estão nos vértices. Então, qual é a resposta? 2 vezes isso. A resposta é a força resultante em módulo. Ela é 2 vezes esse F aí. Então, vai ser 16K ao quadrado sobre 3 vezes L ao quadrado. 16K ao quadrado sobre 3L ao quadrado. Resposta é letra C. E aí, alguma pergunta? Entenderam, né? Que a maioria das forças aí que as cargas fazem se anulam uma com a outra carga oposta. As únicas que não se anulam são essas duas que restaram aí, porque uma é negativa e a oposta é positiva. Todas as outras cargas opostas, ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Aí as forças que elas fazem se anulam. Nessas duas que restaram, uma é positiva e a outra é negativa. Então, as duas forças ou apontam para cima, ou apontam lá para baixo. Não vão se anular. Então, eu fiz aqui essa minha conta aqui embaixo para calcular quanto equivale uma dessas forças. E a resposta é a soma delas, porque ó, são duas, né? E as duas são iguais. Então, é 2 vezes isso aqui. É por isso que ficou esse 16. E aí, vocês entenderam? Sim. Sim, professor, entendi também. Pronto, maravilha, pessoal. Então, vamos encerrar aqui, tá? No começo da próxima aula, eu começo revisando o campo elétrico e a gente faz exercícios sobre o campo elétrico só. E talvez inicie alguma coisa também a falar sobre potencial elétrico, talvez ainda. Certo? Então, vamos finalizar aqui, que a aula de vocês já começa agora, né? Às 8h30. Deixa eu finalizar aqui a gravação.